Deus, quando a gente começou a cuidar de Generosamente. pobre e viúva, Ele falou para mim e para Elvira, dê para quem ninguém quer dar, e eu vou te dar o que todo mundo quer ter. Essa é a minha frase, esse é o meu lema de vida. Eu dou para quem ninguém quer dar, e dou sem medo de dar. E Deus me dá o que todo mundo quer ter. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como um cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus nos seus negócios, mas, sobretudo, e a história de hoje é sobretudo através dos seus negócios. Você já parou para pensar na oportunidade que Deus te deu de estar à frente de um negócio? Dá um dado para você entender do que eu estou falando. No Brasil, nós temos menos de 2% de empresários, se a gente considerar uma população aproximadamente de 215 milhões. Pois é, dentro desses 2 milhões, 4 milhões, perdão, que é menos de 2%, então você já se sinta privilegiado. Tira aí pelo menos uns 70%, 80% que é não cristão, que estão ali ligados a outros valores de enriquecimento, como diz a Bíblia, de encher os próprios celeiros. Então, a provocação de hoje, o convidado que nós trouxemos aqui para um podcast especial no tema provocação, é para repercutir por que será que você é empreendedor? Por que será que você está empreendedor? Por que será que Deus permitiu que você estivesse aonde você está aí empreendendo no mercado? Você já parou para pensar isso? Talvez não. Então eu quero te pedir para ficar até o final, porque a gente vai explorar não só esta pergunta, mas, sobretudo, uma provocação poderosa do Marco Yamin. Bem-vindo, Marco. Obrigado, Eduardo. Uma alegria muito grande estar aqui com você. E, como eu te disse no nosso primeiro encontro, eu creio que existe um lugar onde Deus está, chamado Ramá. É um lugar alto. E é lá, nesse lugar, que os amigos de Deus estão. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente ia ter que se encontrar. Os amigos de Deus se encontram em Ramá. Amém. Na presença de Deus. Então, estou muito feliz de estar aqui. Prazer é meu, e a provocação do Marco aqui, emendando a minha introdução aqui, é que é da vontade de Deus que 100% dos empresários cristãos sejam multimilionários. Você já parou para pensar nisso? Calma lá, segura um pouquinho, acompanha a gente na nossa conversa, dá uma chance para o Marco, trazer princípios bíblicos e testemunhos, e depois você avalia se isso faz sentido para você ser um multimilionário dentro desses 0,75%, 70%, 0,7%, uma população de 215 milhões. Então você está talvez aí sendo convidado também para estar no alto monte ou nessa posição alta, porque me lembro, Marco, você falando aí, me lembrei do versículo que a lamparina, ela precisa estar num lugar alto para iluminar. Exato. Acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, não é? Sim. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu não posso crer que Deus fez o ouro e a prata nem para o diabo, nem para os seguidores dele. Vamos com calma, Marco. Eu sei, né? Já tive a oportunidade de ser impactado pelo seu testemunho e na pessoa física, no CNPJ, na minha família, né? E por isso trouxe ele aqui, fazendo questão de compartilhar com todos vocês. Mas precisa estar, como eu disse inicialmente, com a lente ajustada do Espírito Santo, porque senão vira pedra de tropeço aí, né? É verdade. E é sobre isso, né? Eu costumo dizer, Marco, que a Bíblia, por excelência, é o pilar de ensino. E é o ensino, né, que liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a gente quer trazer essa palavra aqui de ensino para você entender que se você ajustar aí teu foco, princípios, propósito, visão, valores... Exatamente. É tão bonito, né? É comum e as empresas, eu não sei se hoje já fazem isso, mas no passado era muito comum as empresas
printarem ali missão, visão e valores, que na maior parte das empresas não cumpriam, né? Não. Mas aqui a conversa é um pouco diferente para falar sobre prosperidade. Muitas pessoas são reticentes a esse tema, né? Porque vem tanta coisa distorcida, para não ser muito crítico, né? E quando não, versículos bíblicos de uma forma... Tirados do contexto. Do contexto, perfeito, para respaldar o próprio ventre, como diz a Bíblia. Exatamente. Né? E aqui vamos pensar juntos, e a provocação e o convite é para pensar juntos para alimentar o ventre de quem será? Calma aí, segura mais um pouquinho, que eu vou aqui dar as suas credenciais ainda para a nossa audiência te conhecer um pouquinho mais. O Marco, ele é empresário, engenheiro, né, de formação, é empresário ligado ao agronegócio, tem muitas especialidades, vai contar um pouquinho a história. Eu gastaria alguns segundos aqui para dar a ficha corrida dele, mas é um empresário ligado há muitos anos ao agronegócio, que é o pilar da economia, né? Se a gente dizer isso, já engloba tudo que o agronegócio, como diz o Antônio Cabreira, se tirasse o agronegócio, seria um outro país, né? Altamente rico. Que é meu conterrâneo. Somos nascidos os dois em São José do Rio Preto. Um grande abraço, então, para o nosso ex-ministro Antônio Cabreira. As famílias são amigas. Muito bom. E também ele é casado com a dona Elvira, simpatia de pessoa, né? Vai contar uma história da Elvira aqui que você vai gostar também. Ele é pai de 3 filhos e já está aí no caminho da multiplicação com 5 netos. Esqueci alguma coisa, Marco? Esse aí, Mais do que tudo, sou um cristão, nascido de Deus, né? Boa, boa. Muito bom. Conta para nós aqui, Marco, um pouquinho da sua história, né? Eu chamo aqui de pequenos começos. Eu tenho uma tese que é na adolescência que a gente recebe input como empresário, né? Que a gente vai depois entender, né? E, sobretudo, cristão, muitas vezes ele liga os pontos depois de um certo tempo, né? Às vezes não entende por que tinha alguém que ajudou na visão, sim, no investimento, e aí depois os pontos vão se ligando, né? E hoje também, só para reforçar aqui, a nossa conversa hoje sobre prosperidade é sobre ligar pontos da forma certa, né? Mas vamos começar com um pouquinho da tua história para a gente entender quem era o Marco jovenzinho. Para a gente não sair um pouquinho só, lembrando que eu fiz aquela afirmação bombástica no início da live. Sim. É que o empreendedor, ele é um caçador de tesouros. Lembra aquela brincadeira que a gente fazia na infância de caçar o tesouro? Sim, sim, sim. O empreendedor cristão, ele é um caçador de tesouros. Jesus disse que o reino de Deus é para o homem que encontra um tesouro. E a Bíblia diz em Isaías 45 que Deus quer nos dar os tesouros escondidos e as riquezas ocultas. Uau. É por isso que eu afirmo que o homem de Deus, o empreendedor, o cristão, que não tem um chamado para estar sendo financiado através do púlpito, ele deve procurar ser um ministro de Deus no mercado, ser um empreendedor, ser um pastor de mercado, porque aí ele vai prosperar de acordo com os valores bíblicos. A minha história ela é parecida com a maioria dos libaneses que vieram no início do século passado, fugindo da Revolução Muçulmana que teve na Síria e no Líbano, né? Porque para as pessoas que não sabem, o Líbano era um país totalmente cristão, mas foi invadido pelos muçulmanos da Síria, e os cristãos tiveram que fugir praticamente com a roupa do corpo. Uau! Os que ficaram foram mortos. E os meus avós, que eram muito, muito ricos lá, tanto do lado materno quanto paterno, fugiram para o Brasil. E no início do século passado, desceram aí no Porto de Santos. A maioria deles sem falar uma palavra de português. Uau! Ocorre que o talento que essa raça tem para o comércio fez com que em pouco tempo eles já estivessem empreendendo aqui em São Paulo. Aquela conhecida rua 25 de Março, né? Era só constituída de lojas de libaneses. E lá começou a nossa história, no interior e aqui em São Paulo. Com o tempo eles já estavam prosperando. Ou seja, fugido ali de uma guerra, da morte, chegou sem nada aqui. E com o tempo já estavam prosperando. Era rico lá, mas chegou aqui sem nada.
E a E vida? eles se recuperaram. Aham. Por causa da mentalidade também, né, Marco? Eu O creio. jeito de pensar, né? Eu acho que é muito sobre isso também, né? Tem tudo a ver com vocação também. Uhum. Por exemplo, alemão sabe fazer carro como ninguém, italiano sabe fazer máquinas como ninguém, né? Uhum. Os árabes e os judeus têm essa vocação que vem lá do tempo dos fenícios, do início de tudo. Sim. Então eu, como jovem, eu já cresci como um jovem de classe média alta, Uhum. tendo uma educação formal de ponta aqui em São Paulo, tendo as facilidades que o dinheiro nos dava. Você já era cristão nessa época? Não, Na eu me converti aos 17 anos, Justamente na adolescência. num colégio de elite, Uhum. sendo evangelizado por um colega de classe. O que foi um choque muito grande também para minha família, Sim. porque eles tinham uma crença, né? Eles eram cristãos, mas não eram cristãos evangélicos, e que me gerou muitos problemas no início da minha conversão, Uhum. porque eles achavam que eu tinha recebido uma lavagem cerebral religiosa. Na Na verdade, tinha mesmo, né? Uma limpeza total. Né? Metanoia, né? A origem do texto bíblico se chama de metanoia, né? E eu fiquei tão apaixonado que eu queria ser pastor, mas fui aconselhado por um grande homem de Deus a continuar a minha educação formal Uhum. e me formar engenheiro. Quando eu me formo, então eu vou para o interior e planto a primeira igreja. Eu fui pastor durante 24 anos e comecei a trabalhar nessa fábrica de óleo vegetal. Uhum. Com- Ou seja, só uma pausa aí. O que a gente chamaria, ou que muitos chamam Bivocacionado. de bivocacionado, ok. Então eu amava o púlpito, Aham. mas nunca quis sair do mercado, porque eu entendi desde o início que estar no mercado ia me proporcionar algumas facilidades, inclusive para construir igrejas. Uhum. Eu era pastor de uma igreja muito grande no interior e ela era frequentada por 5 usineiros de uma vez. Então essa igreja tinha um poder financeiro muito grande para construir outras igrejas, Uau. para interessante. plantar casas de recuperações. Temos uma lá em Catanduva que tem mais de 40 anos, já formou mais de 4 mil mulheres. A líder, nós demos todo o apoio financeiro para que ela aprendesse inglês, já pregou na primeira igreja presbiteriana de Washington para 3 ex-presidentes. Uhum. E também começamos com alguns orfanatos no interior. Hoje tem pastores que eram os órfãos que nós recebemos. Que bacana, hein? Esse grupo Incrível. me ajudou, né, participando desse grupo agropecuário que você me apresentou agora, construir centenas de igrejas. Uhum. Porque eram da nossa denominação muitas igrejas e outras também. Uhum. Então Reino, quem né? pedia, a gente faz a planta aí, a gente bancava, comprava cadeira, construía. E a minha trajetória foi essa, começando como engenheiro, crescendo dentro da organização até me tornar um dos diretores desse grupo, que é um grupo arquibilionário, na verdade, né? Ô Marco, você já rodou o Brasil ensinando sobre finanças, né? Já. Então, se a gente pode colocar assim, colocaríamos este episódio no tema finanças, ou até mesmo se você... Fé e finanças. Fé e finanças, né? Temos aí, embora tenha a questão do impacto que a gente vai falar na África um pouquinho mais para frente, Sim. mas eu acho que a gente pode colocar aí dentro de um fórum Fé e Finanças, né? Então você ensinou ao redor do Brasil muito. E fora do Brasil, bastante E fora também. do Brasil, né? Já passa de milhares de pessoas impactadas por aquilo que Deus depositou em você e o seu conhecimento, o seu testemunho. Mas quando que virou essa chave? O que fez aí você se apropriar desse entendimento bíblico sobre prosperidade com propósito, com visão alinhada? Eu fui edificado na fé, no início da minha conversão, pelo Kenneth Hagin. Uhum. Não tinha livros do Kenneth Hagin no Brasil, mas tinha um engenheiro inglês que estava bem idoso, e ele me achou, e como eu sei falar a língua, eu comecei a ajudar a traduzir os estudos do Kenneth Hagin. Então eu fui um dos primeiros discípulos dele aqui. Embora ele não falasse diretamente sobre finanças, ele sempre ensinou que o cristão deve ser próspero em todas as áreas, inclusive na financeira. Ele falava sobretudo sobre fé.
né? Fé era... O que ele falava era o seguinte, o dinheiro compra quase todas as coisas. A fé compra todas as coisas, inclusive o dinheiro. Boa frase. Essa já dá um corte aí, pessoal. Agora, a virada de chave foi quando eu li um livro chamado Transformation, do Edgardo Silvoso, um pastor argentino, onde ele mostrou, pela palavra de Deus, que o ministério do empresário na Bíblia está lá em 1 Coríntios 12, 28, é o ministério de socorros. Interessante. Que ser um empreendedor no mundo é ser um homem para ganhar dinheiro. Ser empreendedor para Cristo é ganhar dinheiro com o propósito de ajudar quem não ousa sonhar. Então, nesse livro, ele explica que a palavra cultuar e cultivar é a mesma no hebraico. Então, nós, quando estamos na igreja, estamos cultuando. Quando estamos na empresa, também estamos cultuando. Poderoso isso. E isso tira aquele sofisma de que o importante, o único que é ministro de Deus é o que está no púlpito. Não. O ministro de Deus está no púlpito e está no mercado também. E aí Deus foi me mostrando, através dos testemunhos que eu recebi durante muitos anos nos meus seminários, que todo crente que tem um chamado de Deus de não estar no púlpito, ele devia estar no mercado. Então eu tenho histórias de pessoas que... Uma história que eu quero te contar rápida, se puder, é de um casal que num dos seminários me ouviu dizer que o cristão que não está no púlpito devia estar no mercado. Interessante, um cristão que não deveria que não está no púlpito devia estar no mercado. Estar no mercado. Olha, porque o cristão só trabalha para os outros se ele quiser. Eu acredito nisso. E aí ela era professora e ele oficial de justiça. E ela falou no final, então quer dizer que se eu e meu marido quisermos começar a empreender, é só começar? Eu falei, E o que o senhor me aconselha? Eu falei, eu te aconselho a orar. E Deus vai mostrar para vocês aonde vocês devem empreender. E ela foi orar e ela descobriu que essas grandes marcas de grife, de camisa que custa 500, 600 reais, calça que custa R$1.000, quando elas fabricam qualquer tipo de item, com um defeitinho que seja, você compra na fábrica esse item por 15, 20, 30 reais. Uau, baixo do custo. Abriu uma... É porque não pode também levar para o público, né? O Não. público delas não compraria, mas continua sendo um produto de alta qualidade. E aí abriu uma empresa pelo celular, né? Como é que chama? MEI. Isso, perfeito. Pegaram uma mala, tinham R$8.000, desceram para Santa Catarina e compraram todos esses R$8.000 em roupa. Anunciaram na internet, aqueles 8.000 virou 80.000. Uau! E aí, hoje, eles estão tão prósperos, eles moram em Boa Vista. Ela falou, pode dar o testemunho em todo lugar, menos aqui em Boa Vista. Que eles... Proteção, né? Eles mandam tantas encomendas que o correio manda uma caminhonete todo dia lá na casa deles para buscar as encomendas. Para o Brasil todo, eles recebem à vista, empacota e manda para o cliente. Então, são pessoas que hoje na igreja lá da Paz, de Boa Vista, dão grandes ofertas e me ajudam no Ministério da África, que depois nós vamos contar um pouquinho sobre ele. O que você está dizendo é muito poderoso e eu chamo a atenção aqui, que é o poder da palavra, né? Então, nós sabemos e lemos, né, em João que tudo se fez pela palavra, né? Haja luz e houve luz. E o próprio Jesus se apresenta em João como a palavra. Sim. E nós temos também, e eu creio nisso, né, e não só ali na questão do ministério profético, mas a importância de você liberar palavras que vão gerar futuro. Sem dúvida, a fé fala. E aí, exatamente, o que a gente reensinava bastante, né? Então, o fato de você lançar uma palavra de visão, Sim. Né, que empoderou a visão deles ali, trouxe à existência aquilo que não existia. Por que a maioria dos cristãos tem medo de empreender? Porque não são ensinados que deveriam empreender. Mas nós estamos aqui para levantar essa bandeira. Você perguntou para mim qual era o meu objetivo. O meu objetivo aqui é que eu e você consigamos incentivar milhares de pessoas a empreender, para que depois milhões de pessoas que nem sonham em comer possam ter a prosperidade. Minha esposa, diferentemente de mim, nasceu num lar de 12, no interior do Mato Grosso. O pai morreu quando ela tinha 7 anos, ela era uma das menores. Então ela tinha que lavar, cozinhar e passar. Dos irmãos mais velhos e a mãe, que era servente numa escola, trazer o pão de cada dia.
Com 5 anos, ela já começou a vender laranja e bolo na rua. Olha aí. O primeiro calçado que ela teve foi aos 14 anos, porque uma costureira costurou para ela em troca dela cuidar dos filhos da costureira. Uhum. Quando teve uma certa idade, foi começar a vida dela fora de lá, e quando voltou, deu uma casa para a mãe, ajudou os maiores a terem uma farmácia, ajudou a formar os menores, é mãe de 3 doutores e só terminou o ensino médio há 5 anos atrás porque ela queria estudar na Rema e precisava do ensino médio. A Elvira chegou a ter 5 lojas de multimarca, Uau. faturavam milhares e milhares de reais todos os meses. Lá em Roraima também, na época da pandemia, uma mulher que era cozinheira de um restaurante, porque isso tudo é para enfatizar que o cristão que desejar empreender, Deus vai ajudar ele a fazer isso. Pedindo esmola na porta do culto, porque a prefeita deu lockdown e o restaurante fechou, ela perdeu o emprego. Ela falou, olha, não tenho nem o que dar para os meus filhos comerem hoje. A Elvira falou, não vou te dar esmola, eu vou te dar um dinheiro, você vai lá naquela padaria em frente à igreja, você vai comprar um bolo, nós vamos dividir em 24 pedaços, vamos ficar o dia inteiro vendendo bolo aqui. Acho que a mulher foi umas 10 ou 20 vezes lá comprar bolo, elas vendiam a igreja grande, tinha 4 cultos por domingo, eu estava lá ajudando a construir a igreja, como engenheiro voluntário, e no final do dia essa mulher tinha dinheiro para comprar comida, para comprar materiais para o domingo seguinte, colocar uma barraquinha lá para vender doce, bolo, café, e para dar o dízimo. Hoje ela é uma das maiores boleiras da cidade, ela faz bolo de 30, 40 mil reais. Uau. E nos ajuda a cuidar dos pobres e viúvas da África. Que incrível. Quando você diz ser ministro do mercado. Sim. Eu já entrevistei aqui vários empresários que comumente eles dizem o seguinte, eu vivi durante muitos anos o conflito de ser pastor e ser empresário, pastor. Não sei se eu era empresário Sim. ou mais pastor. Então, você está utilizando de uma linguagem, de uma terminologia que talvez para a nossa audiência tenha um pouco de dificuldade dela entender o que você quer dizer. Vou te contar um exemplo prático. Ministro no mercado. Mercado aqui nós estamos chamando, o americano chama de marketplace, né? A tradução transliteral é mercado, mas aqui na Rede Tela a gente chama de negócio, no mundo dos negócios. Se está listado em 1 Coríntios 12, 28 como ministério, você está nele, então você é um ministro. Começa por aí. Sim. Há uns anos atrás, um amigo meu, que tem uma igreja em São Luís do Maranhão, me ligou para fazer um seminário de fé e finanças. Quando eu cheguei lá, ele falou, olha, o seminário vai ser muito bom, mas eu quero te pedir que almoce e jante com 8 casais nos 4 dias que você está aqui. Porque os 8 são empresários e os 8 cismaram que quer ser pastor do púlpito aqui comigo. E eu estou desesperado. Às vezes com o coração sincero, mas ali ele estava pedindo para ajudar a calibrar a mesma visão. Por quê? Ele falou, se todo mundo aqui resolver ir para o púlpito, nós estamos sonhando aqui em construir uma mega igreja aqui. Para impactar muitas pessoas, enfim. E eu almocei e jantei com todos eles. E todos diziam assim para mim, não, pastor, é que eu quero ser pastor. Eu falava, mas você já é, meu filho. Boa. É uma a diferença é que você é pastor no mercado. E fui mostrando a importância que eles tinham de pastorear as empresas deles. O que é ser um ministro de Deus no mercado? É ser um empresário honesto, que paga os seus impostos, que remunera dignamente seus funcionários, que discipula os funcionários. Minha esposa estava tendo dificuldade nas lojas porque ela não discipulava as funcionárias. Descobriu uma que estava há 20 anos com ela, não sabia que o filho usava droga. Quando ela começou a discipular, orar com as funcionárias e ainda remunerar elas de forma justa, as lojas explodiram. E muitas delas hoje são ministras de Deus no mercado. Duas ficaram com lojas que eram dela. Ou seja, multiplicou. Quando ela deixou de ser loja. Se tornou uma discipuladora. E aí, desses 8 casais, um tinha chamado para o mercado, para o púlpito. Para o púlpito, ok. Os outros 7 não. Quando Deus calibrou isso, aqueles 7 se ajuntaram, compraram um terreno que vale milhões de reais e construíram uma mega igreja lá que está impactando a cidade inteira de São Luís. Então, quando eu digo ministro de Deus no mercado, é justamente isso que eu estou dizendo. É exercer o seu ministério gerando riquezas. E não é menos espiritual, é tão espiritual quanto. Meu e o poder Deus do céu, fogo no inferno é tão espiritual quanto. Sim. Eu sempre ensino que qualquer decisão que você toma com dinheiro
é tão espiritual como qualquer outra. Uhum. Que você toma em outras áreas da sua vida. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque se você usa de forma bíblica o seu dinheiro, Deus vai multiplicar. Se você é tolo, se você desperdiça o seu dinheiro, diz lá em Provérbios 11, 24, é para a sua própria perda. Sim. Então, quando você entende o empreendedorismo como ministério, você não vai tratar daquilo de uma forma leviana. Uhum. Uhum. Você vai pensar 2 ou 10 ou 20 vezes antes de fazer uma coisa que você sabe que Jesus não faria, se estivesse no seu lugar. Deixa eu pôr uma pimenta aqui nesse... Pode pôr pimenta à vontade. Eu já acompanhei alguns empresários que, graças a Deus, pediram ajuda. Porque no começo, quando você não tem dinheiro, todo mundo sincero, né? Não é verdade? E às vezes ele é mais desprendido, vou colocar assim, para não fazer uma régua de valores, né? Valores financeiros. Às vezes ele é mais desprendido do que qualquer outra pessoa, quando não tem grana. Mas aí começa o negócio a se desenvolver e aí começa aquela questão do acúmulo, né? É a casa da praia, que é legítimo, é a casa do campo, que é legítimo, é o carro 1, 2, legítimo. Mas o ponto é que aí... Pode até ser legítimo. Perde o... Mas não é adequado. Pois é, mas... Ao ministério. Perfeito, mas começa a perder, eu digo, a sensibilidade daquilo que é valor de verdade. Olha, eu acho que o maior perigo que um empreendedor cristão pode ter é quando ele começa a ganhar dinheiro e começa a achar que ele tem alguma coisa a ver com isso. Que ele é muito inteligente, que ele é muito próspero, porque ele sabe fazer negócio. Quando você entra por esse caminho... É o ego, né? Você vai ter quedas que você não devia ter. Deixa eu te contar Eu acho que os testemunhos falam mais alto. Sim, sem dúvida. Quando eu conheci o proprietário, o fundador desse mega grupo, que eu pertenço desde 94, ele era um membro da igreja que eu era pastor. Uhum. Ele pegava o jatinho dele aqui em São Paulo e ia descer lá em Catanduva, que dá uns 400 quilômetros aqui, só para assistir o culto de domingo. E num dos domingos ele chega para mim no final do culto e diz assim: eu vou fazer um negócio amanhã que vai me dar um lucro de 50 milhões de dólares. Eu não lembro exatamente, mas acho que era isso. E se isso acontecer, eu vou doar $1 milhão para essa igreja, porque você está querendo construir uma casa de recuperação aí, um monte de coisa. Eu acho que é muito bom fazer isso. Uhum. No tempo que $1 milhão era $1 milhão, tá? 1 para 1. 1 para 1. Hoje seria 5,5, 6. Hoje seria muito mais, se você colocar a inflação, colocar sim, todo... É verdade. Talvez uns 10 aí, né? Não sei, mas seria muito dinheiro. E eu estava assim, já tendo uma crise pentecostal ali para orar por ele, e aí o Espírito Santo falou para mim assim: pergunta para ele quanto que ele tem na carteira. Eu falei: irmão, quanto você tem na carteira? Ele falou: uns R$1.000. Por quê? Eu falei: o senhor deu R$100 aqui hoje? Ele falou: não. Eu falei: então você não vai dar $1 milhão. Fiel no pouco. Não consegue. Uhum. O homem saía fumaça. Você já viu chamar atenção de bilionário? Não é fácil? Pegou no ego, né? No ponto fraco dele, né? E no avião, ele furioso começou a falar para a esposa, que na época não era cristã, estava aprendendo ainda. Falou: você vê, o pastor, eu fui lá, fiz uma coisa, queria fazer um negócio de coração, olha o que ele me falou. E a mulher, que não era cristã, disse para ele: mas ele que está certo. Aí ficou mais furioso. Você tem um monte de fazenda, você colhe alguma coisa que você não plantou lá? Você não planta soja, não planta cana? Se você plantar, você vai colher. Ele está certo. Se você não plantar antes, você não vai colher. Uma mulher que nem tinha um encontro com Cristo, não tinha tido um encontro com Deus ainda. É, boca de Deus ali. No domingo seguinte, eu que pensei que nunca mais ia ver ele, tá o homem lá. Não voltava mais. Tinha uma pastora que me ajudava lá, uma senhora, ela tá na glória já, ela falou: esse aí você não vê mais. Mas ele voltou. E eu fiquei com a consciência um pouco pesada, que eu achei que eu tinha sido muito duro com ele. Falei: irmão, vamos comer uma pizza depois do culto, já que você vai ter que descer no campo de Marte mesmo, não vai conseguir chegar em Congonhas. Que fecha, né? E quando nós estávamos lá no meio da pizza, vem o dono da pizzaria com um tijolão daquele celular antigo e falou: ó, o Daniel, o gestor aí da sua igreja, está querendo falar com você. O homem estava gaguejando, porque tinha um cheque lá de $1 milhão. Ah, ele voltou para dar o cheque. Ele voltou, deu o cheque na hora do ofertório,
Não falou para mim, não entregou o cheque na minha mão. E o homem lá estava tendo um ataque lá, né? Porque nunca tinha visto um cheque daquele tamanho. Imagino. E aquele negócio que ele imaginou que ia dar um lucro de 50 milhões, eu não lembro quanto foi, ou que era um negócio de 50 milhões, desculpe, não era o lucro, se tornou a maior operação de exportação de açúcar da história do Brasil. Uau! Foram 800 milhões de euros para o governo da Eslováquia. Nós tivemos que não só usar as nossas usinas, ele até me contratou para começar a trabalhar lá por causa desse testemunho, e ainda tivemos que contratar várias usinas para produzir o açúcar, que nós não tínhamos condição, com 16 usinas, de produzir todo o açúcar que foi vendido. Ou seja, quando ele deixou de ser o dono das usinas e se tornou um ministro de Deus no mercado, porque aquele 1 milhão lá ajudou muita gente. Salvou muita moça da prostituição, das drogas, salvou muita criança da miséria, que foi adotada pelos nossos orfanatos. Aquilo produziu salvação, cura, transformação na vida de centenas e milhares de pessoas. Uma oferta. O que você está dizendo aqui, para entender e ajudar a nossa audiência que se não conseguiu capturar ainda, é que se você não tiver uma visão de transbordar de uma forma genuína na vida do outro, para manifestar o reino, porque não é só doar dinheiro, né, Marco? É doar o que você tem. Sim, mas o ponto é, o ímpio doa mais do que... Infelizmente. A gente vai falar isso mais para frente. O ímpio doa mais do que o cristão, ponto. Né? Talvez o muçulmano doe mais do que o cristão, o que é terrível para nós, não para eles. Mas aqui é o quanto que nós temos essa consciência, e eu quero levantar Israel só existe porque os judeus que não moravam em Israel mandam e mandavam milhões para o governo de Israel construir o exército e tudo mais, senão Israel já tinha sido aniquilado. É aí que se conecta a tua visão de que todo empresário cristão brasileiro pode e deve sonhar em ser um multimilionário Pelo menos essa audiência aqui pode sonhar. Eu fui pregar numa certa igreja e o pastor disse assim para mim, aquele sujeito ali, ele é dono de metade aqui da cidade, frequenta essa igreja há 20 anos e nunca deu um dízimo aqui. E ele quer conversar com você. Ele era um bom consumidor da igreja. E era um alemão 2x2. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu quero que você me responda uma pergunta. Se você me responder essa pergunta, eu vou começar a te ajudar essa igreja. E eu ia construir uma igreja lá. E ele falou que ia me ajudar a construir essa igreja se eu respondesse a pergunta que ele ia me fazer. Eu falei, qual é a pergunta? Ele falou, por que vocês só lembram dos empresários quando a igreja precisa de dinheiro? Ótima pergunta. Eu falei, mas essa é a mais fácil, eu já respondo ela há mais de 30 anos. Eu falei, o irmão sabe pregar? Não. Então, se o pastor te chamar para pregar, você não vai. E o irmão toca algum instrumento? Não. Sabe cantar? Também não. Aí eu quis provocar ele. Falei, se o pessoal do grupo de dança chamar o senhor para dançar lá, o senhor vai? Claro que não. Eu falei, o que o senhor sabe fazer? Eu sei trabalhar muito duro. Eu falei, ganhar muito dinheiro? Falei, então esse é o seu dom. Seu dom é ganhar dinheiro. Ou seja, quando Deus precisa de você, o que é que ele vai pedir para você? Para dançar lá com as irmãzinhas? Não. Para dar o dinheiro. Sabe o que aconteceu? Ele falou, toda sexta-feira você me liga. Toda sexta-feira eu ligava 2 horas da tarde. Ele falava, quanto falta para completar tudo que você precisa aí para pagar as contas da semana? Ou seja, os materiais que você vai comprar para a semana que vem. Uma igreja que estava há 10 anos comprado o terreno e não tinha largado, em 6 meses nós construímos uma igreja. Te garanto que 70% do valor que foi investido ali foi ele que deu. Quando eu mostrei para ele que, como ministro de Deus, ensino, né? O dom dele era ganhar dinheiro. Então, o seu dom é ganhar dinheiro, Eduardo. O meu também. Então, o que é que nós temos que dar? Conselho? Não, conselho não paga conta. Conselho é bom, né? Podemos sim dar conselho. Conselho é bom, de conselhos, mas tipo assim, vai com fé, viu, meu irmão? Mas eu tô com fome, irmão. Não, mas vai com fé que alguém vai te dar um prato de comida. Quando você tá com o bolso cheio de dinheiro aqui. Não dá, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade, vos libertará, já fiz a citação aqui, mas precisa ser ensinado. Eu acho que falta essa, talvez aqui, pelo menos para o empresário brasileiro,
Ele, sim, ele foi visto, eu já ouvi também essa queixa, acham que eu sou um caixa eletrônico, e você traz uma palavra de confronto, mas posiciona ela de Olha, forma se alguém olhar para mim e para sábia, né? você e achar que nós somos um caixa eletrônico, Uhum. eu tenho que ver isso como um elogio. Uma bênção, né? Não... Por quê? Uhum. Porque Deus não dá tiro em cachorro morto. Uhum. Então, o que acontece muitas vezes, infelizmente, com os cristãos? Ele começa um empreendimento, mas ele não é ensinado que aquele empreendimento é um ministério. Verdade. Então, ele começa aquele empreendimento, começa a ganhar um dinheirinho, ele vai lá, semeia o dízimo direitinho, vê que tem uma irmãzinha pobrezinha lá na igreja, ele compra uma cesta básica. Aí Deus fala, peraí, vou mandar 100 mil para ele aí. Aí ele tira as despesas direitinho, dá o dízimo, continua dando ajuda para o ministério lá de acolhimento, de piedade da igreja. Aí Deus fala, peraí, então vou te dar 1 milhão. Aí o que ele faz? Vai lá e financia uma Hilux. Começou a se encrencar. Porque aí fica acumulando para si, né? Você tem que entender que o dinheiro serve para 4 coisas. Uhum. A primeira é para dar uma vida boa para sua família, obviamente, mas sem ostentar, sem ostentação. Vivendo uma vida regrada, com conforto, mas sem ostentar. Porque se você começar a ostentar, você não vai conseguir fazer as outras 3 funções do dinheiro. A segunda é realizar sonhos. Você, como empreendedor, você tem que estar atento às pessoas que estão ao teu redor, que têm sonhos, que você pode ajudá-las a realizar. Por exemplo, eu tenho uma história de uma moça que fazia unha e ela tinha que ir na casa de todas as pessoas. E um dia ela me procurou e falou, eu queria tanto ter o meu salãozinho. Eu falei, lá na frente da sua casa, tem o espaço? Ela falou, tem. Então, quanto custa? Custa tanto. Nós demos o dinheiro, ela construiu lá o salãozinho dela. Que legal. Era impossível para ela fazer aquilo. Mas para mim, né? não custou nada. Uhum. Realizei sonhos. Lá na África a gente faz isso, depois nós vamos contar um pouco. Então, a primeira coisa é dar uma vida boa para a família, sem ostentação. A segunda é realizar sonhos. E você vai ter sempre gente que quer realizar sonhos ao teu redor, que não vai custar nada para você fazer aquilo. A terceira é doar muito, mas doar mesmo. Deus, quando a gente começou a cuidar de pobre e viúva, Ele falou para mim e para Elvira, dê para quem ninguém quer dar, e eu vou te dar o que todo mundo quer ter. Essa é a minha frase, esse é o meu lema de vida. Eu dou para quem ninguém quer dar, e dou sem medo de dar. E Deus me dá o que todo mundo quer ter. Um homem muito rico chegou para mim e falou assim, eu quero doar, mas eu tenho medo de dar dinheiro. Eu falei, então você serve ao dinheiro. A partir do momento que você parar de ter medo, porque Deus está te dizendo que vai multiplicar, Deus está te dizendo que vai dar boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, você está com medo do quê, meu amigo? E a quarta, e não menos importante do que a primeira, a segunda e a terceira, é poupar para o futuro. Eu já toquei em empreendimentos dentro desse grupo para 4, 5 mil pessoas numa vez, que eu tinha que levantar segunda-feira, 3 horas da manhã, chegar na obra, na construção de uma usina, e só sair no domingo à noite. Hoje eu não tenho mais gasto para isso, eu vou fazer 65 anos. Então, o dinheiro que eu poupei durante esses anos todos, que foi multiplicado por causa das minhas doações, hoje me dá uma segurança que se eu quiser não trabalhar mais, eu não trabalho. Eu só estou trabalhando ainda porque eu creio que eu preciso ganhar mais para doar mais, para realizar mais sonhos. Amém. E para poupar para os próprios órfãos. Você quer ver uma coisa? Existe, na minha opinião, 4 categorias de pessoas. Cristãos, viu? Pobre, que é a imensa maioria, infelizmente, que não devia ser. O próspero, que é aquele que vai para a igreja, trabalha, é fiel nos seus dízimos. O super próspero, que é aquele que, além de ser fiel nos seus dízimos, se preocupa com os pobres, com as viúvas, com os necessitados. E o abundante, que é uma categoria que poucos chegam, mas que Deus quer que chegue, que é onde eu cheguei pela misericórdia de Deus. Hoje eu não dou mais para colher, eu semeio para agradecer. O abundante, não importa quanto Deus mande para ele, ele já tem a sua vida resolvida, já tem um patamar de felicidade que não precisa de milhões, precisa andar de Ferrari, de Mercedes e comprar 10 relógios da Rolex. Então hoje, para mim e para minha esposa, Deus pode mandar o que Ele quiser, que nós vamos pegar esse dinheiro e doar. Destino para Ele. Amém.
dá o destino que ele precisa ter, que é construir orfanatos, construir escolas, ateliês de costura, comprar sítios e plantar nos 24 países da África onde nós estamos, estudar crianças nos Estados Unidos, enfim, coisas extraordinárias que nós vamos ter um tempinho aqui para falar, mas que é, para mim, o mais importante de receber hoje. Já teve um tempo na minha vida que era para formar meus filhos. Teve um tempo na minha vida que era para construir um patrimônio. Hoje, o meu objetivo é ser abundante, porque isso tudo vai ficar. Todo mundo sabe que vai ficar. Sim. Mas quer mais, cada dia mais, para si. Quer acumular, né? Para quê? Vai ficar. A história bíblica diz que o fazendeiro, né, disse, bom, tá vindo uma abundância aí, já sei o que eu vou fazer, né? Vou construir para mim celeiros maiores. E aí o texto diz, é louco, né? Hoje te pedirão a sua alma. Mas que bom que você está nesse podcast aqui, porque a gente quer te ajudar a não errar, mesmo querendo acertar. Porque às vezes o cristão ele tem bom coração, é sincero, mas às vezes está sinceramente errado. Sinceramente enganado, gosto de falar. É uma pessoa muito sincera, mas está sinceramente enganada a respeito do assunto. Vamos conectar esse ponto com o seu chamado, porque é aí que eu creio, Marco, que mora o texto bíblico que, para mim, é a base central do cristianismo, do relacionamento com Deus, né? Perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento de todos, e a resposta sábia dele é: ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, né? Agora, ele não está falando de sentimento ali, ele não está falando de amor, de sensibilidade, ele está falando do amor dele, sacrificial, de entregar a vida no sentido daquilo que tudo é valor para ele, passa a ser valor para o próximo. E aí eu conecto essa palavra ao seu chamado. Porque você entendeu, né, como homem próspero, e eu quero que você conte aí nos detalhes o teu chamado e o seu testemunho, porque você não precisa, talvez, eu estou muito convencido disso, viu, Marco? E por isso quero profetizar sobre a nossa audiência, que você não precisa chegar na cifra dos 10, dos 7, 8, 9 dígitos para entender aquilo que o Marco tem vivido. Essa é a graça de Deus, que quando ele enche o seu cálice, ele transborda, não para cálices necessariamente que estejam no mesmo patamar de cifras, mas para o cálice pequenininho, do pequeno empresário, do empreendedor que está começando. Aqui tem uma chave, não para te entregar um código, um drive mental de multiplicação, isso é bobagem, né? Aqui está eu estou me segurando para não usar a palavra segredo, porque não é segredo para ninguém. Para quem quer buscar, é entender que servir ao seu próximo, que é a sua frase de efeito, né? Quando você cuida, quando você dá para quem ninguém quer, os teus celeiros são acrescentados. Edu, fala sobre o seu chamado. Vou falar sobre o meu chamado. Provérbios 3 diz que o homem de bem deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. E que a riqueza do pecador é depositada para esse homem justo. Por que o dinheiro, as riquezas, estão na mão dos traficantes de droga, dos corruptos políticos e empresários, dos produtores de filme pornográfico, e não estão na mão dos empreendedores cristãos? É essa pergunta que nós temos que fazer. Como que nós fazemos para que esse dinheiro saia da mão dessas pessoas e venha para a mão de homens e mulheres de Deus comprometidos com a piedade, com o órfão? A palavra de Deus tem mais de 800 versículos que manda cuidar de órfão e viúva. Uau! 800 mais de 800. E nós não vemos esses versículos sendo ensinados com a ênfase que eles deviam ser. A chave é: Deus não vai te dar os 7, 8, 9 dígitos se você não entender o propósito que ele tem para esse dinheiro. Então eu, como pastor, pelo conhecimento que eu tinha, então eu consegui levar os irmãos da igreja a construir aqueles orfanatos, as casas de recuperação, as creches, durante muitos anos. Mas 8 anos atrás eu estava
no meu computador começou a chegar umas mensagens da África, que no ano de 2013, um homem de Deus chamado David Russell, um missionário que durante 30 anos serviu lá, o órfão, viúvo necessitado na África, rico, vendeu tudo que ele tinha para ir para a África. Como foi a família dos Uber aqui, os pastores da nossa igreja, que eram arquimilionários lá nos Estados Unidos, venderam tudo para ser missionário aqui no Brasil. Isso. Abençoar os ribeirinhos, começou lá uma obra missionária poderosa e com dinheiro. Deles, né? Muitos milhões, inclusive. Porque ele me viu pregando em Santarém, na nossa igreja lá, que é uma igreja muito grande que nós temos lá, dando seminário de fé e finanças. Em 2011, minha esposa tinha sonhado que nós estávamos alimentando milhares de crianças negras. Em 2012, Deus levanta um profeta do Acre que fala, presta atenção nos sonhos da tua esposa. Em 2013, esse homem me vê pregando pelo YouTube e fala para os africanos, Deus vai me levar e é esse urso branco aí que vai cuidar de você. O urso branco você. Por que será, né? 2017 começa a chegar mensagens pelo Facebook. Eu acreditei. E peguei minha mãe, uma tia, uma prima e começamos a mandar dinheiro para 10 famílias no Quênia. Ocorre que naquele ano de 2017, o pastor Eibe me pediu para fazer seminários de fé nas maiores igrejas da paz. E em outras grandes também que ele indicou. E onde eu ia e falava, as pessoas falavam, poxa, eu te conheço, eu quero ajudar também, não sabia como. E quando eu fui ver no final do ano, nós já estamos em 5 países, cuidando de 200 famílias. Isso na África? Na África. E consegui o contato com a viúva desse missionário, confirmei a história. E nós estamos agora no 8º ano, estamos em 24 países, para a honra e glória de Jesus, cuidando de 40 a 50 mil órfãos e viúvas todos os meses. Uau, que impressionante. Construindo escolas de orfanato, postos de saúde, furando poços, comprando terra e plantando, construindo ateliês de costura, construindo bases completas para que essas pessoas possam sobreviver e receberem o dom da salvação, o dom mais precioso, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nossa função é mantê-los vivos para que o Evangelho chegue até eles, porque quase todos são muçulmanos ou ocultistas, estão na macumbaria, na magia negra. E muitas dessas crianças, o próprio Senhor Jesus aparece para elas. Uau, que impressionante. Elas chegam para o pastor e falam, não precisa nem falar quem é Jesus, o homem de branco, eles chamam, apareceu para nós e nos evangelizou. Eu tive um sonho há uns meses atrás, que eu tinha morrido, e o anjo não deixou eu entrar nos portões, enquanto eu não fosse até um lugar onde tinha um outro anjo com uma plaquinha escrito Socorro África, onde tinha umas 40, 50 pessoas. Algumas eu reconheci, que estão conosco nesse sonho. E aí o anjo falou, agora vocês podem entrar. Entramos todos juntos. E quando nós entramos, tinha uma multidão incontável de órfãos e viúvas gritando. Não se tratava só de matar a nossa fome, e sim de nos manter vivos para que o Evangelho chegasse até nós. A gente chama aqui na Rede Tela, e você também usa essa expressão, né, de empreendedorismo redentivo. Uau! Porque é muito mais do que você dar dinheiro. E eu quero explorar esse ponto aqui, porque às vezes, Marco, a linha é muito tênue, né? Então, chegou a luz, que é a palavra, que é o ensino, a palavra rema, o conhecimento chegou hoje até a sua mente, o seu coração. E às vezes a linha é tênue no sentido da pessoa falar assim, puxa, mas será que eu vou pensar em prosperidade porque eu estou querendo ajudar o pobre, dar dinheiro para uma causa legítima, missionária? Aqui que mora um ponto que eu quero jogar a luz e ressaltar, porque nós estamos falando, e eu queria que você desse alguns exemplos, de que não é só dar dinheiro. Ali existe um ateliê, né? Existe um cuidado com a escola, existe não só o dar comida, mas a preocupação com ensinar o Evangelho. Sim, por exemplo, a segunda função do dinheiro não é realizar sonhos? Sim. Tem muitos homens e mulheres que sonham em ir morar na África para fazer isso, para ensinar a costurar, para ensinar, para alfabetizar e para evangelizar. Ou seja, está prontinho, mas precisa do dinheiro. Essas pessoas são as que entram no poço
Nós somos o povo que segura a corda. Boa. Quando alguém me fala, nossa, que coisa... Eu falo, meu filho, a minha parte é fácil, é fazer um Pix, é fazer um depósito lá no Western Union, nossa parte é fácil. Tem mais de 1 milhão de órfãos vagando pelo Sudão muçulmano. 1 milhão de Porque os pais morreram na Guerra dos Miseráveis. Chama Guerra dos Miseráveis lá, no Sudão, que não acaba nunca. E nós lá temos uma fábrica de sabão. Jogaram uma bomba. A missionária morreu junto. A nossa missionária morreu. Entende? Então ela estava lá evangelizando aquelas muçulmanas e ganhando muitas delas para Jesus. E arriscou a vida dela e foi mártir. Nós estamos reconstruindo essa fábrica agora. Porque as 40 viúvas que dependem dela, 40 viúvas, disseram para nós não queremos dinheiro. Nós mandamos dinheiro mês passado, mandamos esse mês para elas não morrerem de fome, né? Sim. Mas elas deixaram bem claro, nós queremos a fábrica. Nós queremos trabalhar e ganhar o nosso sustento. Nós tivemos um empresário aqui, Marco, que ele falava sobre investimentos biblicamente responsáveis. Então ele dizia, você inclusive pode aí procurar no canal, super recomendo você assistir esse episódio. E ele falava de que muitos cristãos, e ele ocupou uma das posições mais altas num banco, dos 3 principais bancos aqui do Brasil. Sim. Eles enviaram ele para os Estados Unidos para abrir uma operação gigante internacional lá. E nesse processo, ele começou a descobrir o quanto tem empresas que financiam aborto, que financiam genocídio, que financiam indústria pornográfica. E aí Deus chama ele, tira ele daquela posição e diz o seguinte, eu quero que você vá para o mercado financeiro, sobretudo para os cristãos, mas para os não cristãos, para alertar onde eles estão colocando o dinheiro deles. E aqui nós queremos conectar o seu chamado no mercado, no mundo do empreendedorismo, para isso que nós estamos, essa teia que nós estamos tecendo aqui, que é o empreendedorismo redentivo. Yes. Aleluia. Aqui é que mora o ponto de confluência. Então, é responsável, é inteligente, é sábio que você invista dinheiro na bolsa, tem as cestas variadas, mas agora aqui vem o convite, né? O convite é para que você invista. Se nós estivéssemos aqui, trocando as palavras, colocando para você, nós vamos fazer um episódio aqui para te contar empresas que talvez você não conheça, que são as mais lucrativas da história desse mundo. Talvez explodisse, né, a audiência, mas é também sobre isso. Porque aqui nós não estamos falando, né, e o Marco está vivendo e vendo não só pessoas morrendo com os olhos, morrendo de fome, mas essas pessoas também sendo treinadas, alimentadas no empreendedorismo, multiplicando, abençoando outras vidas. Então, vamos olhar aqui com a ótica do negócio, já que aqui é o nosso pano de fundo. Quando você olha para essa ótica do negócio, né, só para completar aqui o raciocínio, Marco, você não investiria num negócio que multiplica salvação? Você não investiria num negócio que gera emprego, que gera oportunidade de alimentação para famílias, e isso ainda é sustentável? Você investiria nisso? Provérbios 19:17 diz, aquele que se apieda do órfão e da viúva, empresta a Deus, que a todos generosamente retribui. Foi aí que nasceu o sonho da Elvira de fazer os ateliês de costura. Ela falou, então nós vamos, em vez de ficar se lamentando, nós vamos construir instalações, são várias que nós temos em vários desses países, onde nós vamos colocar uma máquina lá para cada uma, elas vão aprender a costurar, no curso elas vão produzir, aquele produto daquela produção é vendida para igrejas da França e da Itália que compram, toda a nossa produção, e quando ela sai com a máquina, se torna uma microempreendedora. E o que eu acho interessante é que esse curso, normalmente, uma brasileira demora 3 meses para aprender. Uma africana de costura. aprende 1 mês.
Em um mês ela sai. É a fome, literalmente. É a fome com a vontade de comer. E a sede de prosperar, né? Então fica aqui o convite para você investir, talvez, uma das, talvez não a maior, e aí não se trata aqui de ego, né, Marco, que é exatamente a verdadeira religião. E, aliás, eu quero fazer aqui um parênteses muito rápido sobre a verdadeira religião. Se você me permite aqui Por favor, colaborar. quero aprender. Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E não se corromper com esse mundo. E não se corromper, exato, que é essa parte importante, né? E você citou aqui, né, ou pelo menos fez a colocação que existem mais de 800 versículos. Então, agora a minha provocação aqui, geralmente a provocação é do convidado, né? Mas a minha provocação, que eu quero fazer parte desse processo todo e me sentir também desafiado, se você não está cuidando se você está terceirizando, vamos colocar assim para ser mais respeitoso político, se você está terceirizando aquilo que Deus chamou para você fazer como empresário, no sentido de dar um dízimo e fechar os olhos, ótimo, né? Como o Marco diz, construir igrejas é ótimo, faz parte do desenvolvimento do evangelho, do avanço do reino, mas se você não está comprometido no seu CPF, o CNPJ e as ações da sua empresa, não está comprometido com essa, que também é grande comissão, eu quero colocar para você pensar com relação se você não está sendo religioso no sentido de, bom, estou fazendo a minha parte. Você contou do empresário que não queria nem fazer o cheque, né? Você converteu o bolso dele. Que eu ouço muitas vezes, né? Mas aqui, às vezes... O problema da fome na África é da ONU, eles falam para mim. Não, esse é o problema. A ONU não consegue resolver nenhuma guerrinha lá entre a Rússia e a Ucrânia, né? Vai matar a fome do mundo. Um amigo empresário que diz que a fome, né, e o pecado do mundo é problema do cristão. Eu creio. Não é nem da igreja, não, do cristão. Do cristão. Esse é o nosso chamado e essa nossa provocação. Conta um pouquinho mais sobre, então, o que é esse instituto, que eu quero aqui já convidar você a entrar no Instagram, conhecer, e mais do que conhecer... Vai ser colocado no Instagram depois? Sim, a produção vai colocar aqui no rodapé. E mais do que conhecer, eu quero te desafiar a colocar na sua carteira de investimentos não só o Pix, a oração, mas também colocar aí eu ensinei os meus filhos, fazendo um parênteses aqui, Marco, a viagens missionárias. Sim. Muito mais do que a gente envia, mas muito mais do que enviar dinheiro, né? Fiz questão que todos os anos um pedaço das férias dele fosse para entender para onde estava indo o dinheiro. E não para fiscalizar, mas para orar junto. Sem dúvida. Né? Para amar também junto. Então, já você vai anotar aí o Pix, vai poder, né, colocar na sua carteira de investimentos. É sobre isso, né? Geralmente tem muitos podcasts sobre finanças, a gente falou de finanças aí, né? Que no final quer te vender um curso. Não. A gente quer que você participe dessa grande comissão, desse grande chamado, dessa revolução que o Marcos está sentindo no coração dele e está me contagiando a incendiar em amor a África, com o dinheiro, mas também com as nossas orações, com tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado. E aí fica o desafio de você também conhecer um pouco mais essa obra. Minha gratidão a você por ter aberto essa oportunidade, ela é eterna. Olha, deixa eu falar uma coisa para quem está nos assistindo aqui. O Instituto Socorro África foi criado para ser a maior revolução de amor da história da África. Você me perguntou lá, antes da gente vir aqui, qual era o meu sonho. O meu sonho é estar impactando milhares de homens e mulheres aqui, para eles prosperarem, para eles serem pessoas abundantes ao ponto de nos ajudar a alimentar milhões e milhões de pessoas na África. Esse é o meu sonho. E esse é o sonho de Deus. Por quê? Porque prosperidade sem piedade não passa de acúmulo desnecessário de dinheiro. E tem mais uma coisa, não é um chamado para institucionalidades. Eu estou mais do que convencido. O Paulo Oliveira falou também aqui. Sim. O avivamento que Deus quer fazer nessa terra, nesses últimos dias, nesses últimos horas desse mundo tenebroso, é usando os empreendedores.
É usando os ministros de Deus no mercado. As ministras de Deus no mercado. Né? Uma das empresas que mais nos ajuda, além da editora Anjo aqui, que é a editora que eu escrevi um livro, A Fé que Fala. Eu fiz o casamento deles há 30 anos atrás. Então já mostra aqui para a sua câmera. Esse livro foi escrito... Aqui a recomendação do Marco, o próprio livro dele. Com a minha trajetória empresarial e a trajetória de ministro de Deus no mercado. Tanto a editora como eu doamos os nossos direitos. Cada livro desse alimenta 5 órfãos na África todos os meses. Cada livro, e eu acho que é interessante. E é um guia seguro. O próprio prefácio do pastor Abe Uber, né? Onde ele põe que esse livro é um guia seguro para a sua vida. Então a pessoa pensa que vai comprar esse livro aqui só para ajudar a África. Não. Esse livro tem mudado a história de milhares de pessoas. Já está na 6ª edição, ou 7ª, não me lembro. São milhares de livros como esse que estão ajudando as pessoas a ter a sua vida transformada e alimentar pessoas. A GO, que é a 2ª maior fábrica de óculos do mundo hoje, é uma das grandes parceiras do Socorro África. Eles fabricam óculos para Gucci, para Calvin Klein, para Chloé e outras marcas aí, Montblanc. É uma empresa com o propósito, nos doa óculos todos os meses para eu vir a vender lá na internet. Óculos custa 5, 6 mil reais no shopping, vende lá por R$1.500. Para reverter para o... Tudo revertido para a África. Para o Instituto. Tudo para o Instituto Socorro África. E outras empresas, e outras pessoas físicas. Eu quero contar uma história. Essa, para mim, de todos os testemunhos, esse é o maior. Para você ver. Eu fui pregar no Rio de Janeiro há uns anos atrás, e no final do culto, uma moça que faz unha, manicure, falou, olha, eu tenho 2 filhos, são superdotados. Eles só tiram 10, 10, 10, 10. E o meu sonho é que eles estudem numa escola que tem no Rio de Janeiro, só de estudar ali o cara já entra na melhor faculdade que tem. O problema é que a mensalidade da escola é R$12 mil. Ou seja, para poucos, né? E eu falei para ela, olha, irmã, a Bíblia diz tudo é possível que crer. Manda um e-mail para eles, manda o currículo deles, o histórico. Vamos ver se a gente consegue pelo menos uma bolsa, uma parte. A outra bolsa a gente vai tentar colocar alguém para ajudar aí. E ela escreveu, a escola respondeu rapidamente que não era possível. Porque além de não ter um programa de bolsa para crianças que não podiam pagar, tinha mais de 100 crianças na fila que podiam pagar. E não tinham... Não tinha vaga. Ok. Sem que eu soubesse, Eduardo, essa mulher pegou uma poupança de R$5 mil, que é o que ela tinha juntado durante a vida toda, na esperança de que aquele dinheiro ia prover. Não pagava nem metade da prestação de uma criança por mês. E lançou todinho no Socorro África. Uau! Eu digo sem eu saber, porque eu acho que se ela me ligasse antes e falasse que ia fazer isso, eu falava, mas irmã, não faz isso aí não. É muita fé para o meu... Não demorou alguns dias, a escola manda um e-mail para ela, dizendo que eles tinham reconsiderado e decidiram criar um programa de 5 bolsas anuais e que as 2 primeiras bolsas eram dos filhos dela. Uau! Eles já estão no último ano do ensino médio, só tiram nota máxima e vão ser, sei lá o que eles vão querer ser, que eles vão entrar, acho que em primeiro lugar em tudo, né? Então, realmente, Deus quer prosperar o seu povo. Vou falar aqui para a câmera, né? Para essa câmera aqui, ó. Deus quer te prosperar. Mas lembre-se, o princípio é a piedade. O princípio é dar para quem ninguém quer dar, para que Deus possa te dar o que todo mundo quer ter. Poderoso isso. Eu vou lançar agora um desafio, Marco, para você. Ok. Eu desafiei vocês aqui, a nossa audiência, a comprar, né, essas ações, colocar assim num termo de mercado para facilitar, né? E você disse, né, esse episódio é sobre isso, de que Deus quer prosperar muito todos os empresários cristãos. Quer que eles sejam os melhores e os maiores nos seus respectivos ramos. Então, a provocação aqui é entendendo de que, às vezes, precisa de uma segunda camada de compreensão e talvez de andar uma segunda milha para algumas crenças limitantes ou dificuldades, né? Certo.
Deus utiliza o método da repetição, né? O que eu quero desafiar você, né? Você Sim. disse que tem aí um curso, um seminário sobre fé e finanças. Sim. Né? Então, quero te desafiar aqui. A gente depois vamos entender como que a gente operacionaliza isso. Certo. Né? E só para você que talvez já esteja pensando, ou o diabo talvez esteja colocando aí, soprando, né? Eles vão vender alguma coisa. Não. Eu vou alinhar aqui com o Marco como que a gente vai operacionalizar isso, mas a ideia é criar um seminário de fé e finanças para você trazer essa visão, né, e uma segunda e uma terceira camada para que toda a nossa audiência seja próspera nos milhões. Ok. Aceito o desafio, faço isso voluntariamente. Só que a gente vai fazer mais por eles, vai dar a oportunidade para eles investirem ao se conectarem a este treinamento, vamos chamar assim, de fé e finanças, para a multiplicação do teu negócio. Nós vamos dar a oportunidade para você de alimentar algumas centenas juntos. Sim. Né? Então, o Marco faz isso voluntariamente. Faço. Então, esse livro aqui, ele vai... Eu gosto do livro, né? E só um parênteses aqui, uma cultura que nós temos dentro de casa. Nós presenteamos livros. Sim, é o maior presente que você pode dar. Porque aquilo não só multiplica na vida de quem lê, porque a gente quando dá o livro, fala assim, olha, eu estou te dando um presente, você, né, fica à vontade. Mas depois que você terminar de ler, abençoa mais um e pede para essa pessoa abençoar mais um. Sim. Então, isso eu já tenho recolhido, Deus tem me dado a alegria de ter ouvido alguns testemunhos de pessoas mudando. Então, eu quero fazer uma conta com você aqui, Marco. Você disse que um dado importante, acho que você vai saber dizer com mais propriedade. O real, perante a moeda africana, ela é quantas vezes mais média, poderosa? 150 vezes. 150 vezes. Então, quer dizer que R$1 tem um poder de compra de R$150, seria no... Quando eu falo que um órfão come R$10 por mês, para ele comer, as pessoas... Não é que R$10 é pouco, é porque lá R$10 é muito, é Sim. isso? E o que uma família brasileira come durante um dia, em quilo, é o que uma família queniana come em uma semana. E Quênia não é o país mais pobre. Tem Malawi, por exemplo, e outros que são mais pobres que o Quênia. Ou seja, o que cada um de nós aqui vai comer hoje, desde a hora do café da manhã até a hora que for dormir... Ele come a semana inteira. Exatamente. Então a gente vai fazer aqui uma mecânica de forma que você, ao adquirir os livros, né, você possa estar investido nessa empresa, nas ações desse negócio do reino, vamos colocar assim. Porque a gente quer que você seja tão próspero, não que você doe milhões só para o Socorro África. A gente quer que você doe milhões, outros tantos milhões. Para quem estiver precisando. Para aquele que Deus colocar no seu coração. Exatamente. Topa esse desafio, Marco? Poxa. Então, tá eu aqui faço selado. esse seminário a hora que você quiser, que vai ser gravado, né? Não, a gente vai entender, talvez seja uma ao vivo, para um grupo fechado no Zoom. Vamos entender. Então tá lançado o desafio para você. Se você assistiu até aqui, ou a gente vai também divulgar os cortes. Então, fica aqui um seminário de fé e finanças. Eu tive a oportunidade de alcançar milhões através do seu negócio. Eu tive a oportunidade de dar esse seminário no Zoom, na Vale. Vale, que era a antiga Vale do Rio Doce? Na Vale, ou seja, as pessoas choravam durante Olha aí. o seminário. Pessoas graduadíssimas, engenheiros, né? Pessoas geólogos, né? Deve ter tinha todo tipo de profissional, né? E essas pessoas não se sentiram nem um pouco constrangidas, nenhuma delas caçou de mim, nenhuma delas disse, mas quem é esse crente aí que está querendo? Não, elas recebiam com humildade e perguntando como é que eu faço para ajudar, Entende? Tá aí a oportunidade. Então vamos juntar literalmente a fome com a vontade de comer aqui, a fé e o ensino bíblico, para fazer os empresários brasileiros prosperarem na casa dos milhões e abençoar outros projetos tão impactantes quanto... Eu estou entendendo agora, começando a entender, né, o porquê que Deus te trouxe para a nossa vida. Você está vindo como um Neemias para o Socorro África.
Amém. Um construtor de muros. E estou convidando um monte E ele abriu um gráfico para mim antes desse podcast, mostrando um monte de coisa. Eu olhei aqui e falei, nunca ouvi falar nisso. Eu sou um caipira lá, um roceiro, né? Só sabe fazer... bastante humilde, só sabe cuidar de gado, de plantio, de usina, de máquina, né? E esse homem tem um arsenal de coisas aí que vão dar uma aceleração para esse projeto, né? Amém, tamo junto. Não se trata de heroísmo isso aqui não, tá? Eu não sou nem um herói. Eu estou sendo, talvez, o rosto de um projeto onde tem pessoas anônimas que fazem muito mais do que eu. Dá para eles uma dimensão e que da não quantidade querem nem aparecer. Quantos missionários estão envolvidos hoje no projeto, Marcos? Olha, eu posso te dizer, sem medo de errar, que esse projeto sustenta mais de 170 missionários, entre brasileiros e africanos. Por quê? Porque eu aprendi com o Dr. José Rodrigues, da MCM, que é a Missão Cristã Mundial, que é uma das maiores que tem no Brasil e mais antigas, que missão sem supervisão é melhor não fazer. Sim, verdade. Então a gente supervisiona os africanos com missionários brasileiros. Então a gente dá suporte financeiro para eles, para as missões que eles representam. Nem todo o dinheiro que nós mandamos é do Socorro África, não. É da MCM, é da Missão Antioquia, que você conhece muito bem, da Esmirna, lá de Ribeirão Preto, da Ágape, lá de Imperatriz, do Maranhão. Reino, né? É reino. É isso. Então, eu não estou interessado em fazer patrimônio, colocar no nosso nome, coisa com o meu nome lá. Deus me livre, né? Eu não sou nenhum herói. Deus me deu ferramentas para poder fazer o que a gente está fazendo. E Deus está trazendo você para nos ajudar a ampliar essas ferramentas. Deus te deu ferramentas que eu não sei nem o que significa aquilo lá. E eu não sou nenhum herói. Eu sou um homem que fui salvo pela África. Eu não estou salvando, estou sendo salvo pela África de uma vida rasa, de uma vida que era só centrada em mim e na minha família. E na igreja que eu frequentava. Mesmo sendo um cristão piedoso, né? Mesmo sendo cristão piedoso, mas eu não entendia a extensão dessa palavra. Você dar uma oferta para uma pessoa é um ato de piedade. Agora, você salvar da fome e da morte uma pessoa com aquela oferta é outro nível de piedade. É ser Cristo. Não dá para comparar. É ser cristão, né? Como diz o texto, a etimologia da palavra, é ser um pequeno Cristo. Para você ter uma ideia, na Libéria e em outros lugares, eu vi que quis fazer um almoço melhor. Então, a gente tinha que entrar nos supermercados com escolta armada. Uau! Lá dentro, lá fora, lá nos muros que protegem o nosso complexo, tem homens armados lá. Porque senão o povo invade para comer. E lá no almoço, ela falava para as crianças, pega. Não, tia, só uma. Olha, só pode comer uma. Consciência. E aquilo lá cheio. Não, é consciência, mas também a mentalidade de miséria. Porque para elas, não importava quanto que tinha lá de abundância. É só uma. Ela falava, não, ela enfiava um saco de coisa na mão da criança. E eu passei 3 dias na Libéria e não consegui comer. Impactado com a realidade. Eu tinha vergonha de pegar algo para comer. No hotel que nós ficamos, que era um hotel muito bom, tinha moças que ficavam lá no restaurante, que era para os órfãos se servirem delas. Você pude dar um dinheiro para elas irem embora, né? E quando eu fiz isso, o gerente do hotel quase que me botou para fora do hotel. Porque fazia parte do modelo de negócio. Do modelo de negócio. Então eu quero fechar esse episódio aqui lembrando de que você faz parte de uma parcela muito pequena, menos de 1% da população, e não é por acaso que Deus te colocou aí. E a gente quer, com este episódio, te levar para um outro nível, não só dos multimilhões, mas, sobretudo, dos multimilhões que impacta e resgata e abençoa e evangeliza milhares e milhões de vidas também. Topa esse desafio? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, Marcos, pela inspiração, pelo testemunho, pela sua humildade. E, no final de tudo, é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas, como diz Romanos 11:36. Obrigado pela sua audiência, curta, comente e compartilhe muito esse episódio para que nós tenhamos aí, quem sabe, né, 80%, 90% da nossa população dos empresários cristãos brasileiros multimilionários para impactar milhares de vidas na África, de suportar esse avivamento na África e em outros cantos tantos que necessitam de cristãos sinceros,
posicionados e milionárias. Muito obrigado.